Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live nessa terça-feira, às 21 horas, aqui do meu Instagram, carinabezerrarocha.físio. E hoje nós temos duas convidadas super especiais, convidadas que eu adoro, moram no meu coração. E eu espero que vocês gostem, que vocês tenham a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, porque a intenção dessa live é justamente poder chamar, né, convidar profissionais, especialistas que tenham expertise no assunto, que tenham conhecimento também, tudo baseado em evidência científica para poder ajudar as pessoas que têm zumbido, né? E hoje nós temos a maratona de dúvidas, né? Para que a gente foque exatamente apenas nessas dúvidas aí gerais que vocês têm. Quero dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que já entraram. A PSF Aju, Renato, querido, quinta-feira, hein? Vou fazer a publicação amanhã. Liliane, Aneuliano, Thaís, Spizila, doutora Rita já entrou, querida, já te amo. Mônica, a Silvia Gruman. Tudo bem, Silvia? Quinta-feira, Renato, isso aí. Juliana Cardoso Postura, boa noite. Zanide Faveri, boa noite. Eduardo Silva, boa noite. Miriam, beijos. Fernando Sergioso. Bom, Fábio, sejam bem-vindos à nossa live. Eu vou colocar aqui, vou fixar maratona de dúvidas sobre zumbido, para que o pessoal saiba exatamente. Quando entrar aqui, vou fixar aqui o comentário. Pronto. Bom, vamos começar então. Chamando aqui as minhas convidadas, doutora Patrícia Rita. Vamos aguardar aqui a entrada delas. Olá! Nossa, as duas entraram de vez, assim, adorei. Foi pá! Parecendo um Juntinho. Oi, tudo bem? Queridas, que felicidade ter vocês aqui. Além de serem, assim, profissionais, né? Muito acima da média. Vocês moram no meu coração, tenho um carinho muito grande por vocês. Né? A doutora Rita em Curitiba, a doutora Patrícia no Rio. E, antes de mais nada, pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui ao vivo. Eu já tenho algumas aqui que eu cataloguei, tá bom? Aqui na minha página, para ajudar aí para fazer essa brincadeirinha aí ao vivo e aqui no meu computador, tá bom? Meninas, eu vou pedir inicialmente que vocês se apresentem. Doutora Rita, conte um pouquinho aí sobre o seu trabalho, como é que foi sua formação e aonde você atende em Curitiba. Boa noite a todos, né? Obrigada, Karina. Oi, Pati, que bom ver vocês assim. Eu tô com a voz meio rouca, né? Mas vamos ver se vai até o fim. Então é o seguinte, eu sou médica otorrinolaringologista, estudei aqui em Curitiba, me formei já há 40 anos e trabalho com otoneurologia há 38, desde que eu saí da faculdade, fiz a formação, em seguida já fui para a otoneurologia. Então eu cuido das doenças do ouvido interno, né, tontura, perda de audição e o zumbido já há mais ou menos uns 27 anos que entrou na minha vida. Eu fiz uma formação fora daqui, nos Estados Unidos. Ah, o gato já está junto aqui. E eu estou já há quase 30 anos no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu sou chefe do serviço de otoneurologia, tenho um ambulatório de otoneuro geral, que é para perda de audição, zumbido e tontura, e um ambulatório específico para zumbido, para atender os pacientes SUS do hospital e na minha clínica particular. É essa a minha atuação aqui. Ah, eu saí. Tá O que eu travando um fiz? pouquinho aqui. Tenta colocar no Não, eu Wi-Fi. apertei, Ah, tá bom, foi sem eu querer, né? apertei alguma coisa. Ah, não tem Mas cadê? problema, tá Como é tudo que eu volto certo. agora? Ah, tá tudo certo, eu tô te vendo. Mas eu não tô vendo você. Eu não tô vendo eu aqui na câmera. Não, mas eu tô te vendo e eu tô te ouvindo, tá tudo certinho. Agora não. Agora tá uma foto. O Agora que eu voltou. fiz, meu Deus do céu? É. Gente, incrível, que currículo maravilhoso. E qual bairro que você atende? Eu atendo no bairro do Champanhar.
aqui em Curitiba, e o Hospital de Clínicas, né, que é fácil de pegar o endereço, porque é um hospital enorme que fica no centro da cidade, mais pro Alto da Glória, e o meu consultório aqui é no Champanhar. Ai, Karina, mas eu não tô me vendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Ai, tadinha, mas pelo menos a gente tá te vendo. Graças a Deus, tá tudo Pois certo. é, Aguenta firme aí. o que eu Paty, fiz? conta sobre você, né? Da sua formação, onde você atende no Rio. Boa noite, gente. Karina, obrigada mais uma vez. Estamos juntas aqui, né? Sempre, Rita, todo ano. minha amiga querida, que eu também admiro muito vocês duas. Bom, eu sou médica também, eu tô rinolaringologista. Tenho a minha formação toda de graduação, residência, mestrado e doutorado pela UFRJ. Então, sou cria mesmo lá da UFRJ. Sou médica lá também, atualmente, né? Concursada do Hospital Universitário lá da UFRJ. E eu comecei pelo zumbido. Logo que eu acabei a minha residência, em 2004, eu já entrei também no mundo do zumbido. E minha mãe profissional, como ela mesma diz, a Tania, foi a pessoa que me guiou esse tempo todo. E, enfim, atualmente, aí depois acabei entrando no mundo da otoneuro, fiz o caminho inverso do da Rita, né? Que começou na tontura e foi parar no zumbido. Eu comecei no zumbido e fui para a tontura. E atualmente eu coordeno também o ambulatório de otoneurologia lá do Hospital Universitário da UFRJ. Trabalho também num hospital do Ministério da Saúde aqui no Rio, que é o Hospital Federal da Lagoa. E faço consultório em Ipanema. Gente, incrível, realmente, assim, duas grandes profissionais. Se sentiram pelo o histórico delas profissionais? Então, assim, vocês vieram na live certa aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. E para os seguidores das minhas duas queridas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta, eu transito entre as três áreas: pesquisa, clínica, aqui que eu tenho um consultório, né? E a parte de docência. Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, sempre com o tema relacionado ao zumbido. Até hoje eu publico artigos científicos sempre em relação ao tema zumbido. Então eu tenho experiência com essa área, com esse tema, há mais de 20 anos, né? Entreguei um pouquinho minha idade, mas tudo bem. E eu tenho um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, onde eu só atendo zumbido. É 100% zumbido, sou zumbideira de carteirinha. E eu também sou docente, eu dou aulas de pós-graduação, né, para fisioterapeutas. Eu ministro cursos para fisioterapeutas em várias cidades do país, são cursos presenciais. E, às vezes, no ano eu me programo para ministrar um curso online, onde eu abro para todos os profissionais de saúde, porque a gente não dá a parte prática. É bem teórico, mas para poder ensinar como fazer o diagnóstico de zumbido somatosensorial. E claro, né, gente, eu também sou blogueira, porque é uma vida puxada, vocês pensam que não, mas é puxado manter uma página dessa e a gente considera outra profissão, né? Não tem muito jeito. É mesmo. Opa, com certeza. Gente, então sejam bem-vindos, já estamos com quase 70 pessoas aqui. Querida Tani! Tani, tô vendo ela aqui, Que que legal! honra! Bom, gente, queria pedir para vocês, antes de mais nada, tá vendo esse aviãozinho aqui à direita, aqui embaixo? Encaminha para uns 2, 3 amigos que vocês acham que vão ser, vão gostar dessa live. Que, na verdade, às vezes são pessoas que têm zumbido ou profissionais que vocês gostariam que, de repente, conhecessem um pouco mais sobre zumbido. Então, esse aviãozinho aqui, ó, encaminha essa live, tá bom? Segunda coisa, sempre que alguém responder uma dúvida de vocês, manda coração. Tem um coraçãozinho aqui que vocês clicam e sobe coração para agradecer pra gente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Com uma dúvida que eu recebi aqui nos meus stories, né? Para vocês que me seguem, vocês ficam olhando meus stories, eu posto muita coisa do meu dia a dia, principalmente do consultório, nos stories. Então, às vezes eu noto que o pessoal fica mais no feed, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou perguntar para a doutora Rita, que é: zumbido adquirido após uso de antidepressivo, isto é, como se fosse um efeito colateral. Esse tipo de zumbido tem tratamento? Tem sim. Se ele é um zumbido que já foi feito avaliação de outras causas,
que não tem uma correlação com outros problemas, que tem uma relação temporal com o uso da medicação, o aparecimento do zumbido, normalmente é um zumbido bilateral, contínuo, e ele faz uma associação com o uso da medicação. Existem sim alguns antidepressivos que modulam neurotransmissores, substâncias químicas cerebrais que agem em áreas de percepção auditiva, áreas da audição e não auditivas, a parte de emoções, e ele pode ser muito bom, antidepressivo, não é porque ele é ruim, mas para aquele indivíduo que tem essa sensibilidade, que aconteceu isso, a descontinuação da medicação deve promover uma resolução do problema, mas sempre procurando ver se é só isto mesmo, né? Às vezes o paciente até já tinha um zumbido antes e ele começou a associar só depois que tomou o remédio, mas na verdade ele já tinha, né? E já tinha essas áreas auditivas e não auditivas cerebrais já meio ligadas, né? E aí a medicação foi só uma gotinha no balde cheio, né? Mas tirando fora as outras, excluindo outras causas, se for medicamentoso, a retirada da medicação tende a resolver o problema. Tá. No caso, Patrícia, quando o paciente retira o medicamento e esse zumbido ainda continua, tem alguma coisa que possa se fazer nesse caso? Então, Karina, assim, eu sou da teoria de que sempre tem o que se fazer. Eu acho que um pouco do que a Rita falou, né? A gente precisa ficar atento às outras causas associadas, né? Até, por exemplo, assim, o que motivou a prescrição, né, do antidepressivo? Porque será que essa é uma pessoa ansiosa, né, com quadro depressivo mesmo, que às vezes são gatilhos para o zumbido acontecer, né, que às vezes são parte daqueles grupos de causas de zumbido. Então, eu acho que não só enxergar, como a Rita até falou, que às vezes a medicação era a gota d'água que faltava para o copo transbordar. Então, talvez essa pessoa já tenha um histórico por trás, né, de outros fatores causais ou possivelmente associados ao zumbido, que a gente consegue sim ir varrendo, ir tratando e eliminando essas outras causas para melhorar o zumbido. Eu até confesso que já vi algumas vezes casos assim, né? De que a gente imagina até que retirando a medicação, que acontece muitas vezes, o zumbido vai resolver, mas outras vezes isso não acontece, o zumbido continua, né? Então, eu acho que é fazer aquele nosso trabalho de investigador mesmo. Listar as possíveis causas, tentar eliminar tudo que for possível, mas de imediato eu pensaria nisso, né? Por que essa pessoa usa antidepressivo? Talvez aí já seja uma base para outras causas, né? Até causas emocionais, psiquiátricas, que sejam passíveis de um outro tratamento e melhorar o zumbido, sim. Uhum. Karina, só para complementar, lembrar que zumbido é o sintoma que tem muitas causas e que a gente age com uma boa dose de humildade para tratar esse paciente e dividindo responsabilidades e procurando causas com outros profissionais. Então, esses casos em que você vê medicação que age no sistema nervoso central, então não é um tóxico do ouvido, mas é uma medicação que age lá para cima, e que a pessoa tem a causa muito próxima de uso, normalmente não somos nós que prescrevemos, né? O paciente já veio com essa queixa. Então, o contato com o profissional, porque às vezes você troca a medicação e esse paciente, como a Patrícia disse, é um paciente psiquiátrico que precisa de medicação, e trocando a medicação, além dos outros sintomas psiquiátricos da doença que ele já estava tratando, né? Que não começou com o zumbido, ele melhora das outras coisas e melhora do zumbido também, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha um psiquiatra junto com a gente, nesses casos. Sim. E é interessante, né, a gente saber que as pessoas sempre perguntam, né, tal tipo de zumbido com tal causa, ele pode melhorar, né? Principalmente, gente, a questão relacionada ao nível de sofrimento, quanto esse zumbido ele é intrusivo na sua vida, quanto ele te incomoda. Isso com certeza tem como melhorar sempre, Sim, tá? sim. Era com vida. E outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, eu tive uma experiência com a paciente, isso foi no meu consultório, que eu percebi durante a avaliação uma questão emocional extremamente forte, que estava catastrofizada. O que é um paciente catastrofizado? É um paciente que está num nível altíssimo de sofrimento em relação àquele zumbido. E ela tinha indicação
para passar com um psiquiatra, com um psicólogo, para cuidar de toda essa parte de saúde mental. E ela falou assim: olha, eu não vou de jeito nenhum tomar medicamento, né, antidepressivo, porque eu li uma vez, alguém me mostrou dizendo que antidepressivo pode dar zumbido. Então, assim, gente, tenham muito cuidado com interpretação de artigo, né, como leigo. Converse com o seu médico, converse com um profissional que estudou sobre o assunto, porque não é todo mundo que vai ter zumbido por causa do medicamento. Como a doutora Rita falou, isso é muito individual. E às vezes você deixa de tratar, de ter uma qualidade de vida que muitas vezes não vai alterar o zumbido, não vai piorar o zumbido nem nada, justamente porque às vezes pega um artigo científico e como leigo que eu falo, né? Sem conseguir interpretar o que aquilo quer dizer. E esse outro espaço aí tão importante que precisa ser cuidado, deixa de ser cuidado. Isso foi uma coisa que me marcou muito em relação a essa paciente. Eu vou aqui ao vivo, então, Bruno Carlos. Estou com zumbido somente no ouvido esquerdo. Fiz umas massagens nas costas, ele melhora, mas não consigo achar o gatilho. Eu acho que o gatilho que ele quer dizer é aquele ponto que vai lá, pressiona, eu acho que aí ele some. Patrícia, o que é que você acha em relação ao comentário do Bruno? Bom, acho que primeiro, assim, eu não sei em que pé ele está de investigação, né, em relação a esse zumbido, mas eu acho que qualquer sintoma auditivo, seja ele o zumbido propriamente dito ou uma perda auditiva de um lado só, merece uma investigação específica, né, assim, enfim, de que vai ser conduzida pelo otorrinolaringologista até a gente chegar numa hipótese que eu acho que ele está pensando aí de ter uma causa somatosensorial, né? Pelo que eu tô entendendo. Mas não deixar passar outras coisas que merecem ser investigadas nos casos de, às vezes, solicitação, sim, de exames de imagem, alguns outros exames que são importantes para excluir outras causas. Mas, visto que foram excluídas outras causas. E o paciente tem, aí eu acho que a gente vai discutir ao longo da live, né, Karina? Assim, né, quais são as características mais clássicas de um zumbido de origem somatosensorial. Ele diz o que ele tem alguns pontos que ele aperta, ele está tentando achar um ponto que melhora o zumbido dele, é isso? Provavelmente, pelo que ele escreveu, ele não foi muito claro, assim, mas o que eu entendi foi esse. Isso. Então, Bruno, se for para eu dar um conselho para você, além do otorrino, que você precisa passar para poder pedir uns exames, essa característica de unilateral, de um lado só, passa com o otorrino e também seria interessante passar com um fisioterapeuta, não com massagista, tá? Então, o fisioterapeuta, ele vai avaliar e também, caso veja, junto com o otorrino, que há realmente uma questão aí que a gente chama de zumbido somatosensorial, que é esse relacionado a músculos, então o fisioterapeuta vai poder tratar e vai tentar realmente focar naqueles pontos que mais tem relação com o seu zumbido. Agora, isso não quer dizer que naquele momento que o fisioterapeuta vai trabalhar ali, esse zumbido vai baixar imediatamente ou ele vai sumir. É um trabalho gradual, normalmente. É que nem você ir fazer terapia com psicólogo. Ninguém vai numa consulta com psicólogo e sai ótimo, sem ansiedade, sem depressão. É um processo de tratamento. O tratamento fisioterapêutico funciona do mesmo jeito. Perfeito. Karina, eu acho até, não sei como é que a Rita conduz, assim, eu particularmente concordo plenamente com você, até nos casos em que eu suspeito de que tenha um componente muscular, eu não tenho o hábito de avaliar de forma nenhuma isso no consultório. Eu já mando também para o fisioterapeuta direto para fazer a avaliação completa e, enfim, o tratamento nos casos necessários, né? Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui para Rita que eu achei interessante, que é do APSF Aju. Ele pergunta o seguinte: qual o zumbido que você considera mais difícil de tratar? E aí eu aproveito, gostaria que você falasse quais são aqueles que são mais fáceis de tratar, no sentido assim, de conseguir com que o zumbido fique praticamente imperceptível, um zumbido baixinho ou que tem mais chance de ter remissão, na sua opinião, Rita?
Bom, a primeira parte, o zumbido mais difícil de tratar, eu acho que tem duas vertentes aí. O paciente que ele não está ainda sabendo muito bem do zumbido e ele quer um milagre. Então ele vem com o zumbido num pacotinho, deixa em cima da mesa, quer ir embora e nunca mais vê o zumbido. Esse é um zumbido muito difícil, porque é difícil entrar dentro do paciente para aceitar o que a gente tem para oferecer. Outro paciente difícil, que é o zumbido se torna difícil, é o paciente que vem muito depois de perceber o zumbido e ele já vem muito judiado de falta de diagnóstico, de informações incorretas, de tratamentos frustrados, de não saber o que é nem o zumbido e nem por que ele tem aquilo. É um paciente que busca grupos de redes assim que são muito negativos. Então, esse paciente a gente tem que tirar dele tanta coisa, explicar tanta coisa, para daí conseguir colocar um rumo de investigação para o zumbido. Então, esses são zumbidos bem complicados. Claro que zumbidos com várias etiologias também se torna o zumbido mais difícil de tratar. O paciente tem problemas vasculares com hipertensão que não é controlada, o paciente tem um diabetes que não está controlado, então ele tem vários fatores que levam as células auditivas a não conseguirem trabalhar direitinho. Tem uma doença de Meniere, né? Então esses pacientes, eles têm a chance de ficar com um zumbido que flutua, um zumbido que hora está de um jeito, hora está de outro, que é bilateral, né? E aí isso incomoda muito o paciente. Não é um zumbido difícil de tratar, porque para nós a gente sabe qual é o caminho, mas o paciente sofre mais, demora um pouco mais. E tem vários outros, mas acho que resumindo, os mais difíceis são aqueles que vêm já muito judiados. Esses são pacientes que têm ligações de sistema nervoso central com uma disfuncionalidade já cognitiva, emocional, tudo, que até eles não conseguem, tem problema de memória, né? Eles acham que eles estão com a cabeça que não funciona, e realmente estão, por ligações incorretas, mas isso tem o que fazer, a gente trata e melhora. Zumbido fácil de tratar depende para o paciente, né? Porque todo paciente acha que a gente vai fazer um milagrinho. Mas tem perda de audição. Uma perda de audição que não compromete o entendimento da fala, você coloca um aparelho auditivo. É uma maravilha, porque o paciente volta a ouvir, volta a entender. Aquela pseudodepressão dele, de um isolamento da vida dele, tudo que ele deixou de fazer volta a funcionar. E com isso, o sistema nervoso central tem ferramentas muito boas para fazer com que ele não perceba o zumbido. Então, nós não vamos ressuscitar a célula auditiva, mas a reabilitação faz com que lá em cima, lá nas áreas cerebrais ligadas com a audição, com a atenção, com a emoção, façam com que ele não perceba o zumbido. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, que é o aparelho auditivo, que não é indicado para resolver zumbido. Tem que ficar bem claro. Quando o médico indica um aparelho auditivo, não é para tratar o zumbido, é para reabilitar a audição. Uma vez que os sons que ele não estava ouvindo, percebendo, vai daqui para frente começar a chegar aqui na área da audição, todo esse trânsito sonoro lá na via auditiva faz com que o zumbido perca a importância. E ele é cancelado como a gente cancela N ruídos ao longo do dia, que passa o tempo inteiro usando esse cancelamento de sons que não são importantes. Então, acho que esse é o zumbido que é mais tranquilo de tratar. Excelente. Dois que eu acho que... Um que é o que eu outro? trato, Karina, o zumbido esqueci. somatosensorial. O zumbido somatosensorial é uma maravilha. Nossa, É tira a maravilhoso. parte auditiva. Eu falo para os meus colegas fisioterapeutas, gente, a gente tá com a faca e o queijo na mão. E o Porque a guardanapo. chance de ter remissão é boa. Boa. E aliviar esse zumbido. Outro que eu noto que conversando com os meus colegas otorrinos é o disfunção metabólica, né? Faz aquela dieta. Mas se o paciente... Mas o paciente tem que aceitar, né? Exatamente. Tem que vestir a E não vai camisa do melhorar de uma tratamento. hora para outra. Não, de jeito nenhum. Karina e Rita, quando você falou, você estava falando dos piores de tratar, e aí eu estava pensando em um aqui que você não disse, mas você falou dos melhores, e eu concordo que as perdas auditivas que são protetizáveis, né, ou que tem um bom ganho com a prótese auditiva é maravilhoso. E o que eu ia falar do que eu acho que que é bastante difícil são os pacientes com perda severa, né, severa profunda. Ou leve, ou sim. aquele que tem uma perda por ruído, né? Que é leve, não está indicado. Não está indicado. Acho que travou um pouquinho. Travou um pouquinho. A perda leve,
que você ainda fica naquele limite, poxa, não está indicado o uso da prótese, então eu não tenho muito esse ganho a mais para dar, né, com a prótese auditiva, é difícil. Ou às vezes as perdas por ruído, em que eu tenho uma perdinha isolada só numa determinada frequência, que eu também não tenho indicação de colocar a prótese nesses casos, dificulta um pouco mais. Uhum. Acho que ela caiu. E ao mesmo tempo que eu estava falando, as perdas muito severas, que têm severas a profundas, que têm um ganho pequeno com a prótese, porque o ouvido interno já está com, né, com uma deficiência muito grande, também é difícil, a menos que esse paciente tenha indicação de implante coclear, né? Porque aí a gente consegue um benefício bom com o implante. Mas Sim. as perdas muito grandes, naquelas que o aparelho auditivo traz pouco benefício, também às vezes é complicado. Daí, no caso, dependendo do tipo de perda, né, Paty, entraria um implante coclear, né? Sim, sim. E aí os resultados com implante são bastante bons, né? São. A Miriam Marte, minha filha de 15 anos, diz que sempre escuta um zumbido no silêncio. É normal? Ela não se incomoda. Miriam, zumbido nenhum é normal. Jamais é normal. Graças a Deus ela não se incomoda. Mas a indicação é leva ela no otorrino, porque o otorrino vai avaliar e com certeza ele vai pedir uma audiometria para ela, né, Paty? Sim, sim, sem dúvida, acho que merece uma investigação. Agora, você sabe, vou fazer alguns comentários aqui em relação a isso. Tem um trabalho já antigo, que mostrava que 96% dos jovens que não tinham queixa auditiva nenhuma, se eles fossem colocados numa cabine, na época o estudo foi numa cabine anecoica, né? Quer dizer, completamente sem som nenhum. E eles ali dentro daquela cabine, prestando atenção aos ouvidos, 96% das pessoas conseguia ouvir um zumbido, né? O tempo todo que esses jovens estiveram ali dentro daquela cabine. Então, assim, o nosso ouvido, nossas vias auditivas geram barulho, né? De um modo geral, só que esse é um som que não é audível no nosso dia a dia, né? Por isso que a Karina falou. Se ela é capaz de ouvir esse zumbido de uma forma clara, né? Eu também não consideraria isso como um som normal produzido, enfim, pelo nosso ouvido, pelas nossas vias auditivas de uma forma natural. Isso só é percebido se eu tiver num silêncio absoluto e prestando muita atenção aos meus ouvidos. Mas você sabe que eu tenho uma paciente, isso para mim foi muito emblemático, porque ela diz que ela sempre ouvia um barulho no ouvido desde criança. Ela dizia que ela era capaz de ouvir o som do silêncio. E aí eu acho que é importante só para a gente até falar para os outros profissionais de saúde, né, da importância de uma boa orientação e do poder que as nossas palavras têm para os nossos pacientes, né? Que o cuidado que a gente tem que ter, porque essa paciente, ela chegava com essa história. Ela falava isso sempre. Eu escuto o som do silêncio. E isso nunca incomodou ela de forma nenhuma. Ela já tinha feito audiometria, enfim, ela não tinha nada, problema nenhum. E ela falou uma vez para uma profissional de saúde isso: eu escuto o som do silêncio. E essa profissional de saúde botou um super medo nela, de que ela podia ter um problema muito sério e que, apesar dela já ter investigado, já ter feito exames e sabia que não tinha nada. Você vê como a chave virou de um dia para o outro. No momento em que a pessoa deu um aconselhamento, colocou um medo, né? Uma insegurança, um pavor, ela passou a se incomodar com aquele zumbido de uma forma que ela nunca se incomodou. É Né? o que E o a gente zumbido... chama, a gente brinca, a gente fala que são profissionais nocebentos, provoca nocebo, porque tem o placebo, a pessoa Exato. melhorar com algo que não ia fazer efeito, mas melhora. E o nocebo é o contrário. É o Né? contrário, Um exato. profissional que vai falar alguma coisa que vai deixar o paciente realmente muito assustado. Eu tenho uma pergunta aqui para a Rita. Chiado após vacina de Covid. Como é que tá essa história aí, né? Do zumbido pós-vacina, que inclusive teve uma mesa lá maravilhosa que a Patrícia participou com a Tani, né? Com a Tatiane Vaccaro, com o Ricardo Figueiredo, falando sobre isso. Rita, qual é a sua experiência prática? Na prática, eu atendi muito pouco Covid pela minha idade. Né? No hospital eu fiquei afastada, no consultório ficou fechado. Então, a minha experiência com Covid é muito baixa. Mas os casos que eu peguei foram muito graves. Paralisia facial,
várias neurites, né? Diagnósticos bem feios. E aí tinha perda auditiva e tinha zumbido. O que a literatura tem disponível é que você tem que tomar muito cuidado para dizer se isso tem relação com a vacina, né? Não dá para bater o martelo. Muita coisa ainda vem de informação sobre isso. Eu tenho pacientes agora, que eu já voltei a atender, que eles vêm com zumbido já de algum tempo, dizendo que foi depois que tomou a vacina. Mas você vai investigando e você vê que ele tinha uma sinusite tratada antes, que o paciente tinha ido num lugar que teve muito barulho e foi ali que começou. O paciente teve perda de ente querido e foi durante, né, essa transformação da vida de luto que o zumbido começou. Então não dá para ficar dizendo que todo zumbido só porque apareceu depois que tomou a vacina, que seja da vacina. Então eu acho muito assim, quando chega para nós temos que buscar, com a conversa, com a anamnese do paciente, tudo o que aconteceu próximo daquela data da tal da vacina, né? Porque as pessoas leem muitas informações sobre vacina, sobre a própria doença, né? Sobre a Covid, e a gente tem que ter bom senso nessa hora para não endossar informações que talvez não sejam as corretas e que para aquele paciente não faz sentido, né? Ele associou, mas a gente investigando, a gente vai ver e mostra viagens de avião, o pessoal agora fez a quarta dose e as viagens começaram a acontecer. E isso sim eu tenho visto muito, que os pacientes fizeram viagem de avião, entupiu o ouvido, né, ficou tudo esquisito, e aí começou o zumbido. Ah, foi porque eu tomei a vacina e viajei. Não, provavelmente foi pela disfunção de tubo e tudo mais, que volta, trata e o zumbido melhora. Né? Talvez a Interessante, Patrícia... porque eu fui dar uma aula agora, eu fiz uma revisão assim, de uns artigos científicos aí, de forma resumida, né? O que foi que eu percebi? Que a literatura fala, geralmente relacionada à vacina, são dias, né? Às vezes a pessoa fala em meses depois da vacina, que foi por causa da vacina. E a literatura fala, ó, pensa mais em poucos dias depois da vacina. Número 2, que eu tenho visto também, é que é mais fácil o zumbido pós-Covid do que pós-vacina. E que no caso da vacina, realmente ainda as pessoas também não, mas eles ainda falam, os dados, né, que eles mostraram, ainda é raro, é coisa de menos de 1% para aquela vacina que foi tomada por milhares de pessoas. Tá bom? Paty, quer fazer algum Exato. comentário? Eu só quero falar uma coisa de mim, né? Eu estou com Covid, né? E eu comecei com zumbido já faz 2 dias. Mas eu estou Olha, na vigência da virose, né? Eu levantei da cama para vir para a live. Então, assim, a dor no corpo, essa cepa é uma cepa mais neurológica, né, do que vascular, e tem uma dor de cabeça, o tropismo por sistema nervoso é maior. E eu estou com zumbido que não tinha antes, né? E não estou com outros problemas, só estou com a Covid, né? Então, vamos ver quanto tempo vai durar. Provavelmente vai passar, né? Termina a Covid e isso tudo passa, né? É muito variável. Meu marido está com Covid e ele não tem zumbido. É. Paty, você quer comentar alguma coisa sobre vacina? Não, acho que é um pouco isso que você falou mesmo, né? Que até que a gente discutiu, um dos grandes pontos que a gente discutiu lá na mesa, até que a Tani levantou, era exatamente essa questão do tempo, né? Até quanto tempo depois você assume que esse nexo causal, né? É muito difícil, não existe ainda nada de muito consenso na literatura. Isso que você colocou é fato de que provavelmente a infecção pelo Covid tem mais chance de provocar zumbido do que a vacina em si. E aí esses dados, acho que são dados, não me lembro agora se são do CDC, esses mesmos de percentual, praticamente todas as vacinas, eu lembro, a Tani colocou até menos de 1%, meio por cento, É bem pouco. 0, né? Então, em termos percentuais, realmente é pequeno. E aí é isso, né? O que a Rita falou, fuçar, nunca deixar de investigar todo o resto, né? E assumir que foi de fato da vacina. Eu atendi, até depois disso, eu falei, gente, a gente discutiu isso tanto na mesa, um paciente mas que ele falou que ele ficou com zumbido algumas horas depois de ter tomado a vacina, né? Também, assim, muito rápido. Enfim, eu acho que claro, não desvalorizar, não deixar isso de lado, mas investigar todo o resto para ter certeza que não tem nenhum outro fator aí por baixo.
Uhum. O pastor Valdir, quando eu faço pressão na minha cabeça, aumenta o chiado na hora. Pastor, nesse caso, a gente já pensa logo em zumbido somatosensorial, que é esse zumbido que tem relação com essa parte periférica, né? O toque aumenta, movimentos do pescoço, da mandíbula aumentam, tá bom? Então, além do otorrino, seja avaliado pelo médico, seria interessante você procurar o fisioterapeuta. Vilessa, qual promissores são os desenvolvimentos da regeneração da audição para curar a audição? E qual a possibilidade de ser uma cura para zumbido por perda de audição? Eu acho que talvez o que ele quer saber, Rita, sabe esse pessoal do MIT, que tem esses pesquisadores, né, que estão injetando a medicação que está fazendo essas células ciliadas voltarem, né? Então, assim, é uma promessa. Você acredita que, de repente, no futuro, em quanto tempo, você acha que a cura vai aumentar do zumbido? Na minha visão, isso é uma questão de tempo, né? Porque já não é de agora também, já faz muito tempo que tem célula auditiva já nascendo dentro do ouvido, né? O problema maior é saber onde vai plantar cada célula. A orientação das células de frequências, né, graves, médias e agudas é muito delicada, muito particular dentro do nosso ouvido. E as células crescem, mas elas têm que crescer no lugar certo, senão a gente não consegue mandar a informação e ser compreendida aqui na área cerebral. Então, isso é uma questão de tempo. Mas hoje a gente não precisa disso para conseguir melhorar a audição do paciente. Hoje nós temos o implante coclear, né? Temos próteses ancoradas no osso que não estimulam a via auditiva, porém elas dão um resultado razoável para zumbido, né? Mas o implante coclear, o chamado ouvido biônico, ele tem grande capacidade para melhorar o zumbido através da melhora da audição, porque o paciente volta a ouvir. Não é uma audição acústica, como a gente está acostumado, mas os pacientes com treinamento fonoaudiológico, eles têm uma vida maravilhosa, né? De comunicação, de entendimento e para o zumbido. Raríssimas vezes o implante coclear provoca zumbido ou agrava zumbido, né? Então, eu acho que a gente hoje pode se apegar naquilo que temos, e o que temos faz bastante diferença na audição das pessoas com perda auditiva. É muito bom. A Radilacanelli tem um zumbido há mais de um ano, constante, dia e noite. Já fiz todos os exames auditivos e estão todos ok. Eu estou sendo acompanhada por um otorrino, mas não sei mais o que fazer. O que eu te aconselharia? Como todos os seus exames deram auditivos, deram todos normais, eu não sei se o otorrino pediu exames laboratoriais, né? Que essas queridas aí, meus amigos, todos que são muito bons em zumbido, né? Em tratamento, eles sempre pedem exames laboratoriais também para investigar. Caso esteja tudo normal, conversa com o seu médico para ver a possibilidade de ser algo somatossensorial, né? De repente, não sei se você tem uma disfunção temporomandibular, se você tem bruxismo. O bruxismo é quando a gente range ou aperta os dentes. Se você tem alguma disfunção cervical, se você tem limitação de movimento, se tem dores, contraturas, tensões nessas regiões, pensa no zumbido somatosensorial. Se você, de repente, parar e ver, olha, eu acho difícil ter alguma relação com essa parte muscular, Karina, eu procuraria um outro profissional para pegar uma segunda opinião, tá? Porque pelo que eu senti, ele não está te dando opções de tratamento, eu procuraria uma segunda opinião. O que é que você acha, Paty? Sim, eu acho que é por aí, né? A gente, quer dizer, tem várias causas, como a gente já está falando desde sempre, né? Que o zumbido é um sintoma, não são só as causas auditivas, apesar da gente hoje entender que os problemas, existem alterações auditivas ocultas, né? A gente hoje sabe que alterações, às vezes, na sinapse ali da célula ciliada, com o nervo, já podem gerar alterações na chegada desse som para o cérebro, né? No que a gente chama de aferência. Então, essa deaferentação já pode ser um motivo, apesar disso, né? Seus exames estão todos normais, mas isso não quer dizer que necessariamente o seu ouvido ou toda a sua função auditiva esteja plenamente normal. Mas então hoje a gente entende que
essa deaferentação é uma condição necessária, mas nem sempre suficiente para o zumbido existir. Então, eu acho que, estando tudo ok, tudo normal, a gente tem que investigar outras várias causas, né? Isso que a Karina falou. Causas somatosensoriais, musculares, dessa região de cabeça, pescoço, cintura escapular, causas metabólicas, né, hormonais. Vamos fazer um exame de sangue completo, investigar isso. Eu valorizo muito também os distúrbios do sono. Então, avaliar como é o sono, se tem alguma alteração, se não tem. As questões emocionais, né, como a gente já falou, que podem ser causas, gatilhos ou fatores de piora, enfim. Eu acho que tem que passar por uma avaliação mais completa, né? As vitaminas também, eu que trabalho aqui com vários colegas, eu noto que eles se preocupam em investigar essas vitaminas. Tem estudos mostrando agora essa questão ligada a metais pesados também. Então, tem desbiose, que também tem estudo mostrando. Então, tem tanta coisa que o médico pode vasculhar, né, E para tem uma poder coisa, Karina, ajudar. bem simples. Tem que avaliar que tipo de exame foi feito. Audiometria normal não quer dizer audição normal. Então, a primeira coisa é saber qual foi a avaliação auditiva feita. Porque se parou na audiometria, então não dá nem para pensar em outras coisas. Nós temos que continuar avaliando a audição, né? É como a Patrícia falou. Ela pode ser uma perda oculta, né? Ela pode ser uma perda que o paciente nem perceba, mas ele percebe o zumbido. E nós, na audiometria, a gente não vai conseguir pegar. Então, a gente tem que pensar em ampliar os exames audiológicos para conseguir chegar num resultado melhor para esse paciente. Só para Sim. lembrar, né, que às vezes um médico não especialista em zumbido, sendo otorrinolaringologista, ele vai fazer uma avaliação auditiva básica com audiometria, imitanciometria, e não encontrando alteração, ele fica meio que sem ação, né? Então, além de pensar em causas fora o ouvido, acho que pensar em continuar e ir até o fim da avaliação do ouvido, da audição. Sim. Até a Isabela botou aqui, né? E fazer audiometria, isso que você falou, né? Complementando, Altas de altas frequências. frequências. Exato, que o habitual é fazer até 8.000 Hz, né? E aí para por aí. Então, não tem uma avaliação mais completa ou com outros exames audiológicos também, que não só a audiometria, né? Sim, né? Tem o próprio Bera, que vê a questão do nervo, tem tanta coisa para ser investigada. Então, eu recomendo, assim, se puder, ir num profissional que tem expertise em zumbido, tá bom? O Magrialex, é isso mesmo. Tem o tontura cervicogênica com zumbido bilateral. A possível cura para os dois, Patrícia? Sim, na realidade, documentado essa questão de fato, né, de que tem uma origem cervicogênica, e aí, até principalmente tudo que a gente vem falando aqui, né, do zumbido também, da relação dessa musculatura de pescoço com tudo isso, claro que sim, eu acho que procurar um fisioterapeuta que saiba do assunto, que entenda, que tenha um cuidado para uma avaliação e um tratamento específico, sem dúvida nenhuma, benefício certo. Agora, como a Karina falou, e eu acho que isso é importante a gente frisar aqui, que tem muito paciente assistindo, né? Muita gente que tem zumbido, que tem tontura. Nada é milagroso, né? A gente precisa de tempo para as coisas acontecerem. Não é uma sessão, não são duas sessões, é a continuidade do tratamento, é todo mundo junto, né? O profissional de saúde e o paciente abraçarem a causa e seguirem num tratamento, né? Porque senão realmente não tem milagre, né? Mas sim, com certeza é o caminho da fisioterapia, de uma reabilitação, às vezes até vestibular, mas principalmente o foco na fisioterapia é um Sim. ótimo caminho. Inclusive, E lembrar do combo, é o que eu sempre né? falo. Vertigem cervical e enxaqueca, né? Sim. Inclusive, Então, eu falo lembrar da bastante. enxaqueca nesses quadros cervicais, né? De tontura, de Exato. zumbido, lembrar da enxaqueca. Inclusive, eu Sem sempre falo falar do climatério. pacientes a grande importância, né? Porque eu falo assim, olha, os casos de remissão que eu tenho, o que eu notei de comum é que todos eram extremamente disciplinados. Eram pacientes que realmente seguiam as orientações do profissional. Porque eu noto muito no dia a dia que muitos pacientes, pessoas que têm zumbido, elas não seguem
o que os profissionais recomendam. Outra coisa também, o Vaiano, G. Vaiano escreveu aqui, já fui em 3 otorrinos e os 3 disseram que não há solução para zumbido. Vaiano, profissional que fala isso, ele não sabe tratar zumbido. Uhum. Eu vou ser bem direta. A pessoa que sabe tratar zumbido, sabe por que ela não vai falar isso? Porque isso já causa pânico na pessoa. Então, a gente já sabe que vai ativar o sistema límbico, o sistema da emoção. Então, já pensando nisso, a gente já não fala. Para não ativar certas regiões do cérebro, para você não perceber ele muito mais alto. A segunda coisa, esse cuidado que o profissional que sabe lidar com o paciente com zumbido, com as palavras que a gente usa. Isso a gente tem que ter um cuidado muito. A gente precisa ser extremamente cauteloso. O que você acha disso, Rita? De falar de cara para o paciente que não tem solução, que não tem jeito? Bom, Karina, Paty, você já me conhece, né? Meu pavio quase que tem agenesia. Então, não está resolvendo, procura outra opinião. Né? De preferência, alguém que estude e saiba o que é zumbido. Né? Eu acho que eu falei na primeira resposta, a humildade é uma coisa muito importante na medicina. Hoje o conhecimento está aí para todo mundo, mas infelizmente a gente não consegue saber tudo de tudo. Então, se você se especializa em alguma coisa, eu acho que quem não está gostando dessa área, não quer, não trabalha, encaminha para quem sabe. Isso, infelizmente, a gente não vê na prática, né? O encaminhamento correto. Se tivesse um encaminhamento correto, muitos desses pacientes já estariam com a vida deles garantida, já sem zumbido antes. Né? A outra questão é que quando chega para nós, esse cuidado, Karina, que você comentou, é com todos os pacientes, com a tontura, com o zumbido, essa acolhida. E depois, assim, eu digo, minha mesa lá do consultório não tem pés, ela é uma mesa sem pé. Então, eu digo para eles que eu instalei ao longo da consulta um chipzinho neles e que eles não vão fugir, porque eu não vou deixar. O oficial de justiça vai até na casa deles para saber se ele está fazendo tudo certinho. Não liga esse barulho que é o cachorro aqui. Né? Então, esse cuidado, sabe, né? Esse paciente, ele só vem procurar a gente porque ele está precisando de ajuda. Né? Então, é o cuidado nas palavras, é o cuidado no explicar para ele. É ele que é o dono do problema. É ele que vai dizer para nós o que ele tem e a gente vai explicar, juntar o que ele diz com o que a gente sabe. O paciente que sabe realmente o que tem, ele vai seguir. Ele vai na físio, ele vai no dentista, ele vai no psicólogo, ele vai controlar a dieta para baixar colesterol, ele vai fazer atividade física, vai seguir orientação de sono. Então, é muito lindo de tratar isso. É muito bonito ver o paciente desenvolvendo a parte dele, porque não somos nós que vamos fazer. E é cansativo, vamos e convenhamos. Né? Tem que ter paciência para fazer. Então, ele tem que contar com a gente. O paciente de tontura teve uma crise, o celular da doutora Rita está lá anotado na geladeira. Ele tem que ter segurança que nós estamos para resolver o problema dele. É firme. Isso aí. E a gente até pede, né, Rita, assim, prefere que, assim, me liga, me avisa, para a gente poder dar o caminho certo, dar a orientação certa, né? E não sair tomando. Eu sou bem desse mesmo caminho da Rita. Eu acho que a gente tem que estar junto. Então, estamos juntos. Vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para te ajudar e você faz tudo que você puder fazer para se ajudar, né? E caso a gente precise de outro profissional, eu encaminho para quem eu encaminharia, minha família, entendeu? Exato. A gente já sabe quem é que está na mesma vibe da gente, né? Exatamente. Que vai receber o paciente e vai cuidar também, né? Tem que falar a mesma língua, né? Tem uma pergunta aqui super interessante que nunca recebi aqui, a Leandro PF. E o zumbido evocado pelo olhar, o GET, que a gente chama, que é gaze evoked, quando você movimenta os olhos, né? Ou o zumbido aparece ou ele piora, né? Após a ressecção de chivanoma vestibular, como minimizá-lo. Leandro, eu como fisioterapeuta, pensaria de cara em reabilitação oculomotora, que é algo que eu tenho respostas incríveis com melhoras do zumbido com esse tipo de reabilitação, tá? Meninas, vocês têm alguma sugestão para esse caso? Karina, me fala... Não, é só uma dúvida. Nessa reabilitação oculomotora, você faz mesmo... É só com o movimento ocular? Você faz massagem no globo ocular? São exercícios e também eu colocando a mão lá
Isso, no globo ocular, tudo mais, e muito exercício, mas muita terapia manual mesmo nessa região. Eu pensaria algo nesse sentido Nesse também, também, né? sinceramente. Uhum. Não sei Ótimo. se. O que que você Ele acha, tem Rita, de a, ter mexido? ele tem já o histórico da cirurgia do neurinoma, né? Porque uma Sim. outra situação que a gente tem que ver se tem tontura ou não é a descência de canal semicircular superior, né? Que Uhum. também invoca tontura e zumbido com Sim. movimento ocular, né? Que daí é uma outra causa. Mas como ele é pós-ressecção de schwannoma, Pós-cirurgia. isso é uma ativação crossmodal, né? Que mudou a Sim. via ali E a literatura e fala muito, né? fala, fala. Exato. É. Essa é uma estimulação crossmodal que se o paciente vai para um profissional que saiba fazer toda Sim. essa terapia, tudo bem, mas são pouquíssimos que fazem, né? Pois é. Ativou outra via, né? Enfim. É. Sim. A Tatiana Gutierre. Reposição de testosterona e zumbido. E tontura também. Como esclarecer nossos pacientes de forma mais clara, Patrícia? Tati, minha amiga. Ótima, otoneuro lá de Brasília. Olha só, a gente conversa muito sobre isso, né? E eu acho um assunto bastante, vamos dizer assim, perigoso, né? Eu acho que qualquer mexida, qualquer mudança hormonal, eu particularmente encarrego, como a Rita falou, eu acho que a gente tem que saber aonde a gente está pisando. Não é a minha área de atuação, né? Eu sou otorrinolaringologista, eu prefiro encaminhar para o endocrinologista, que eu acho que ele vai saber, e aí, de novo, como a Rita falou, uma pessoa que eu confio, que eu sei que está na mesma linha que a gente, né? Que está falando a mesma língua. Então, eu encaminho para o endocrinologista, não me meto nisso, eu acho perigoso. Eu acho que às vezes as pessoas abusam um pouco dessa questão de reposição, principalmente da testosterona. Acho que está uma certa moda aí atualmente, sem conhecer os riscos que isso tem, né, para a saúde, enfim. Então, eu não me arrisco a mexer nisso, eu mando para quem entende do assunto, né? Acho que em mulheres existem indicações muito precisas para reposição, não é uma coisa que se faça habitualmente, enfim, não é minha área de atuação, eu mando para quem sabe do assunto. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu acho que interessa muitas pessoas, né? A Cris Xavier perguntou o seguinte: qual a relação da lactose, né, com a piora do zumbido? Vocês veem isso na prática? Eu lembrei de um paciente meu que ele dizia assim: nossa, depois do meu café da manhã, meu zumbido piora muito. E daí ele foi falando, eu falei, por que você come de manhã? E ele falou, toma um copão de leite puro, meu Deus, não sei como é que uma pessoa consegue, né? Um pãozinho integral, não sei o que. Eu falei, gente, esse leite aí não sei não, viu? E daí ele acabou fazendo um teste, ficando mais ou menos uma semana sem tomar leite. Na segunda semana, o zumbido praticamente foi diminuindo e o zumbido parou. Então, eu sei que vários colegas otorrinos comentam sobre experiências assim. Você tem, Rita, experiência assim com lactose? De repente, esse paciente cortar e o zumbido parar ou diminuir? Não é só lactose, né? Mas falando de lactose, Uhum. a faixa é imensa, né? Porque tem pacientes que têm uma sensibilidade, não tem tolerância, só tem sensibilidade, e ele percebe algumas coisas muito finas, né? De sintonia muito fina, e aí entra o zumbido, né? Porque é uma novidade para o cérebro e ele chama atenção. Mas a lactose normalmente não vem só o zumbido, né? Ele já sabe que tem empachamento, que tem gases, que o intestino é Uhum. preso, tem diarreia. Ele já sabe que determinadas. Ele pode não fazer a associação com a lactose, com os derivados de leite, mas ele sabe que ele tem uma digestão diferente, e daí na anamnese, tudo na consulta, a gente já começa a pensar que seja relacionado à lactose e até com outras coisas associadas, né? Existem nas mulheres a síndrome de sensibilização central, que é assim é onde dá para encaixar ovário policístico, artralgia, fibromialgia, Meniere, é, todas essas sensibilidades alimentares, porque o cérebro Uhum. tem um nível
mais baixo de tolerância. Migrânia, né? Então, são desautonomia, paciente que desmaia. Parece que tudo que está Ultra perto dela ali, sensível, né? ela é Uhum. ultra sensível. Então, essa síndrome de É. sensibilização central, ela é um perigo para a gente na hora de investigar. Porque você vai listando problemas e não pensa que isso pode ser uma coisa só. E que daí o enfoque é outro, né? O enfoque é aqui em cima. Já não é você tratando a sensibilização central, você tem uma melhora de tudo. Mas, sem dúvida, as sensibilidades alimentares, elas estão muito frequentes, né? As mudanças de alimentação foram brutais nas últimas décadas, né? Então, Uhum. um não come nada, né? Só vegetariano, outro só come não sei o quê, um faz jejum intermitente, outro come de 3 em 3 horas. Virou uma panaceia, né? E como a Paty falou, eu encaminho para quem cuida disso, né? Que vai fazer diagnóstico e vai orientar para aquele paciente o que deve ser feito. Eu não fico dando dieta, receitando outras coisas, nada, não faço. Perfeito, isso aí. A Márcia, quem tem síndrome de Meniere tem como diminuir o zumbido, Patrícia? Sim, sim. Eu acho que assim, é a mesma história, né? Na verdade, é um combo, né? Primeiro, ter certeza do diagnóstico, enfim, tá feito o diagnóstico, a identificar todos os gatilhos, todos os fatores de piora, né? Enfim, alimentares, de sono, de estresse, de ingestão hídrica. Então, acho que nesse conjunto, melhorando tudo, sem dúvida nenhuma, o zumbido melhora também. E acho que a questão de que muitas vezes o Meniere ele pode evoluir com algum grau de perda auditiva, né? De acordo com as crises, isso pode ser uma coisa lentamente progressiva com as flutuações, e aí a gente avaliar também a questão auditiva nesse aspecto, se tem indicação de uso de prótese, e aí sim também conseguir uma boa melhora do zumbido. O paciente de Meniere, acho que é um paciente bem rico de várias questões que a gente pode atuar para que sim, se melhore toda a síndrome como um todo, né? Todos os sintomas, inclusive o zumbido. Mas acho que é isso, avaliar os fatores de gatilho, avaliar a questão auditiva associada ao Meniere, né? E aí, dentro desses fatores de gatilho, pensar também na questão alimentar. Então, acho que tem, sim, vários aspectos para a gente atuar para melhorar esse zumbido. Eu tenho uma Posso paciente. complementar? Sim, Complementa aí, Rita. Claro. É, sempre que possível, quando o paciente tem a nossa rainha doença de Meniere, tentar encaixar ele em algum subgrupo, né? Ver se existe doença de Meniere na família, que você já tem uma parte genética envolvida. Esses quadros são mais difíceis da gente tratar, a gente já Os vê um familiares, né? prognóstico um pouco mais sombrio. Se a paciente tem migrânia, enxaqueca, né? Ou tem familiares com enxaqueca, então nós mudamos a abordagem, porque a gente se agarra nisso como sendo já um fator que fez com que aparecesse a doença, fatores cardiovasculares, como colesterol elevado, então a busca já de colocar o paciente doença autoimune, né? No fenótipo, né? No De subgrupo tentar encaixar ele numa dessas cestinhas. O Uhum. duro é quando você não encontra nada. É, E mesmo encontrando, o zumbido é a última coisa que eu estou preocupada nesse paciente. A primeira coisa é fazer ele parar em pé. Porque se ele exatamente. tem as crises de vertigem, o zumbido ele nem vai lembrar. Você pergunta para ele numa crise de Meniere, escuta o teu zumbido, como é que ficou? E, eu não sei, porque ele não Isso consegue nem aí. mexer a cabeça, né? Então, primeiro tirar as crises de tontura, em seguida ver se acalma a audição, e nisso daí vem o zumbido, né? Como a Patrícia falou. Aí um aparelho auditivo pode ser bom, o fato é que a doença pode ter uma remissão por anos e ficar bem boazinha, o paciente não ter mais nada, né? Mas, assim, tentar achar alguma coisa que tenha correlação com a causa para esse paciente. Isso eu tenho aí. uma Nem paciente sempre a gente consegue. que foi indicada por uma querida otorrina, que é a Lucinda, e ela tem Meniere, um Meniere que, inclusive, recentemente estava um pouquinho descontrolado, mas ela tem uma questão somática junto com o Meniere. Eu falo sempre que o zumbido somático, nessa via somática, é arroz de festa. Ela pode estar Uhum. junto com qualquer zumbido. Sim, E aí, o que sim. aconteceu? Eu comecei a tratar essa parte somática dela, músculos, contraturas, aí o zumbido dela, ele tem uma amenizada.
Então Sim, tem que ter também esses acredito. contextos, quem tá junto desse menier e tratar, e daí tem uma resposta legal. A última pergunta. Hoje, só assim, que é muito importante, muito importante. Os médicos hoje têm que estar atentos quando tem paciente de Meniere, porque os estudos mostram que 49% dos pacientes de Meniere têm depressão. Tem depressão. Então, são pacientes que já têm depressão e têm Meniere, e a gente sabe que o Meniere pode levar à depressão. Então, hoje já está, assim, um pensamento de que todo paciente com Meniere deve ser encaminhado para uma avaliação psiquiátrica, para ver se o Meniere dele era dele antes, ou a depressão já era dele, ou se ele está em vias, né, está no trâmite de fazer um quadro depressivo. Porque isso também destrói sono, dá mais ansiedade, contrai tudo, né? Então é bom lembrar que se alguém for atendido para ver Meniere e encaminharem para fazer a avaliação psiquiátrica, está correto. como isso é aquilo que você fala, é um combo mesmo, né? Uma coisa leva a outra, né? O Meniere gera ansiedade, a ansiedade piora o Meniere, a ansiedade tensiona os músculos, contrai. Então é isso. Eu até falo muito, os meus residentes sabem, eu gosto muito até para clarear a mente do paciente, a gente ir listando os problemas, né? Priorizando todas as questões, e aí para zumbido, para Meniere, vamos colocando a lista de problemas, a gente prioriza o que a gente vai atuar primeiro, mas a gente precisa organizar isso na nossa cabeça, porque é isso aí, gente, é um combo, né, de coisas que uma atrapalha a outra, uma fica um ciclo vicioso total, tudo está relacionado a tudo, né? Se a gente não começar a cortar, a gente não... Para ensinar, a gente começa com as coisas do ouvido, né? A perda da audição, a tontura, não sei o que, não sei o que, e termina na vitamina D, na B12, né? Então, tudo isso vai na lista, né? E daí, na próxima Rita, consulta, a gente faz o checklist se foi feito tudo isso, inclusive as vitaminas, né? é isso aí. E você sabe, eu às vezes até falo para o paciente, olha só, eu não tô doida, não. Porque às vezes o paciente sai com diagnóstico, aí fugindo um pouquinho agora do zumbido, mas ele tem o diagnóstico de Meniere, com o fenótipo migranoso, então tem uma migrânia ali, mas também tem uma tontura, uma TPPP, né? Uma tontura perceptível. Quer dizer, ele vai num combo que você fala, olha, eu não estou doida, você tem um pacotinho aí, mas a gente vai tratando o pacotinho, vai eliminando, né? Mas é um pouco isso, não tem jeito. É complexo, mas a gente chega lá, tem que ser organizado. Gente, para finalizar, tem uma pergunta aqui se o bruxismo provoca o zumbido, né? A gente sabe que o bruxismo ele estaria mais relacionado com o aumento da gravidade do zumbido, ele pode aumentar mais esse volume, mas existe sim, né, essa possibilidade de causar o que a literatura fala mais é na síndrome tônica do tensor do tímpano, fala em bruxismo, disfunção temporomandibular e trauma acústico, causando essa síndrome tônica do tensor do tímpano, que já estão querendo mudar o nome, né, para um outro nome aí, mas vamos aguardar um pouco, que é uma síndrome que pode ter alguns sintomas como zumbido, sensação de ouvido tampado, que é essa plenitude auricular, sensação às vezes de formigamento, dormência, queimação nessa região aqui, dores nessas regiões aqui perto da orelha também, às vezes pode dar sensação de pontada lá dentro do ouvido e também sensibilidade a sons, que é a hiperacusia, né? Então, eu como fisioterapeuta, realmente eu pego muitos casos de síndrome tônica, que um dos tratamentos é feito com o profissional fisioterapeuta nesses casos, tá bom, gente? Isso aí. 10h03! Meu Deus do céu! Tava tão bom aqui, eu tava tão relaxadinha ouvindo vocês, aprendendo, né? Que a gente nem vê o tempo passar. Querida Rita, eu já tinha falado com você algumas vezes hoje à tarde, já sabia da sua condição, fiquei bastante preocupada, inclusive eu perguntei para ela se ela estava em condições de fazer a live, ela falou, Karina, qualquer coisa eu te aviso, mas ó, tô aqui me cuidando para estar lá junto, então eu quero primeiro, querida, agradecer pelo seu esforço, que você está aqui cumprindo aí a sua promessa e melhoras para você, se cuida, para você e seu marido também, tá? Fica aí com seus bichinhos. Você tem um cachorrinho também. Na outra vez foi o cachorro que entrou na live, lembra? Então, é um cachorrão, né, que também estava aqui fazendo bagunça. E tem mais 3 gatos. A minha gata faleceu faz 2 meses, tá? Mas é uma bicharada por aqui. Mas, Karina, é um prazer sempre participar com você. A Paty, então, é delícia, né? Porque a Paty, ela é rápida no falar, rende as coisas, né? Adoro, adoro.
Muito obrigada. E eu agora Obrigada. vou tirar o brinco, vou tirar a minha correntinha que eu pus para ficar bonita para Ai, vocês, né? bonitinha. E ó, tchum, para a caminha de novo. E aí, Ela, isso tem me uma, eu alegrou adorei o a dia. caneca da doutora Rita. Que caneca é essa? O que tá escrito? Ah, não, é um gato. É o Ah, é o gatinho. É um Ah, gato. tá. Essa é do gatinho. Mas me Paty, minha alegrou o querida. dia, tá, Karina? Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada Bom, mesmo. Paty, é sempre um prazer. Você tem cadeira cativa aqui na minha live. Próximo ano eu te puxo de novo. Dessa vez, toda vez. Paty, ai meu Deus, não vai dar. E agora? Ai, não vai dar. Mas não, eu puxo você, eu fico atrás de você. Todo ano você tá aqui. Querida, firme e obrigada forte. mesmo. Você sempre esclarecendo tudo com muito empenho. E, gente, é isso. Olha, para vocês que sempre me perguntam indicação de médico, otorrino, ó, a doutora Rita em Curitiba, a doutora Patrícia no Rio. Passem a seguir elas aqui em cima, ó. Clica lá, tá? E quem quiser aprender também sobre zumbido somatosensorial, me segue também. E é isso. Próxima semana eu ainda não sei, meu Deus, quem que eu vou convidar. Tá uma correria. Obrigada pela presença de todos, pelas perguntas, tá? A live quem faz é vocês, né? Tem que ter perguntas, senão a live não acontece, tá bom? Gente, ó, Karina, Beijo. muito obrigada. obrigada a Boa todos. noite para Rita, todos. melhoras. Te Beijo. amo também, adoro a Rita. Eu Obrigada. aprendo sempre muito com ela, eu sou fã. Nós três rodamos bem a academia. Queridas demais. Karina, Um pode beijo. contar comigo sempre. Tô aqui. Sempre, vou te puxar. Rita também. Próximo ano tá tudo certo. Estamos aqui. Maravilha. Um Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Boa Tchau pra noite, todos. gente. Tchau, Boa tchau. noite.